O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 23, ele diz: E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala que nós temos corpo, alma e espírito. E o que é a alma? Para que serve a alma? Esse é o assunto de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos, versão detalhada. Seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Mário Luna. Para darmos prosseguimento à aula de hoje, eu quero fazer com você uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, meus erros, minhas faltas, minhas falhas. Eu necessito da Tua graça mais uma vez, Senhor, para poder realizar esta aula, ministrá-la através da ação do Teu Espírito Santo. Eu peço ao Senhor que abra o meu entendimento e o entendimento de todos aqueles que estão assistindo, para que nós possamos compreender a Tua palavra e colocá-la em prática, Senhor. Pois o Teu propósito é nos fazer parecer com Teu Filho Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor. Eu sei que é algo que exige de nós esforço, mas que possamos nos esforçar no Senhor para conseguir, Senhor querido, alcançar aquilo que o Senhor deseja para nós, a nossa santificação. Nos dê um programa, mais uma vez, edificante, em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Quando você divulga o canal, outras pessoas são alcançadas, outras pessoas são edificadas e elas também podem ser instrumento de edificação para outras pessoas. Então faça isso, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça o seu comentário e clique no botãozinho aqui compartilhar e envie para suas redes sociais. Bom, nós estamos dando prosseguimento ao nosso quarto trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD adultos, e o tema da nossa revista é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A lição de hoje é a lição de número 5, que será ministrada no dia 2 de novembro de 2025, com o tema A Alma, a natureza imaterial do ser humano. Nós temos aqui no canal também a versão direto ao ponto, é uma versão mais objetiva e ela está disponível para você poder assistir. Se você ainda não conhece, assista a versão direto ao ponto, porque de repente você pode se identificar mais com esta versão aqui, que é a versão direto ao ponto aí para nós nesse caso, tá bom? E eu quero também avisar você. Eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. Vocês sabem aí que no dia 18 de outubro, nesse caso, a minha mãezinha, dia 18 de outubro desse ano, a minha mãezinha completou 80 anos. 80 aninhos para a glória de Deus. E nós tivemos ali uma pequena comemoração, uma comemoração muito simples. Eu quero colocar aqui, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estivemos ali num restaurante simples, né, um lugar apenas para poder reunir uma parte da família, não foram todas as pessoas, mas uma parte da família esteve conosco ali, foi um sábado, e muitas pessoas aqui no canal desejaram para ela aí um feliz aniversário, um parabéns, e eu tô colocando aí alguns momentos ali da confraternização, tem até um videozinho curto que fizeram, tá? Tem aí a minha foto junto com a minha mãe, Marina e minha esposa, e tem aí a foto dos meus irmãos, tá? A minha irmã Letícia, que é a mais nova, e o meu irmão Hamilton, o pastor Hamilton Luna, tá? Então, louvado seja o nome santo do Senhor, nós temos aí esse momento
tá? Em família aí e com netos, bisnetos, a família. Então, o meu agradecimento a vocês que estiveram orando aí pelo aniversário dela e foi possível estarmos ali. Louvado seja Deus, eu vendo filhos, meu filho mais novo, tem aquele que eu tô conversando ali, inclusive, com a minha netinha, ele tem 29 anos. Então, louvado seja o nome santo do Senhor, meu filho mais novo, com 29 anos. Então, você pode ver que todos eles já estão aí casados ou endereçados dentro dessa área de casamento, tá? Eu quero também colocar aqui o meu agradecimento aí a uma agenda que nós fizemos na Assembleia de Deus do Caetés. Bom sucesso. Pastor presidente José Mário nos recebeu com muito amor, carinho, o ministério, ele está aí na foto, tá bom? Louvado seja Deus, a minha participação pregando, minha esposa louvando ao nome santo do Senhor. Foi muito bom estar ali na Assembleia de Deus do Caetés no dia 19 de outubro de 2025. Tem aí a minha foto com a esposa, ao lado está a irmã Denise, com os seus 2 filhos, na verdade eles têm 3, e a foto aí, louvado seja Deus, que foi colocada aí abaixo, é do pastor Marcos Valença, mas ele não pôde estar, porque ele viaja, ele é comissário de bordo e participa aí de viagens de um lado para o outro do nosso mundo, porque ele viaja para outros países também, então ele não pôde estar. E no canto está aí o presbítero Vitor Hugo e sua digníssima esposa Raquel. Eles são os vice-líderes do departamento de família, e o pastor Marcos Valença, juntamente com a irmã Denise, são os líderes do departamento de família. Recebemos ali uma lembrança também, carinhosa, como sempre. Então, meu agradecimento à Assembleia de Deus do Caetés, em bom sucesso aqui no Rio de Janeiro, um ministério grande, um ministério respeitado na presidência aí do pastor José Mário, para a glória de Deus. E no dia 20, nós tivemos uma agenda também na Igreja Pentecostal Jeová de Guerra. Louvado seja Deus, pastores Ricardo e Joyce. Nós estivemos ali, para a glória do nome santo do Senhor, participando aí de um culto de libertação no qual fomos convidados para estar, uma igreja simples, aonde o poder de Deus se manifestou, fomos muito bem recebidos para a glória de Deus. Isso também ajuda você a entender que nós não vamos só, o pastor Mário Luna e a esposa só vai em igrejas grandes. Não, a Assembleia de Deus do Caetés é um ministério, a sede deles é uma igreja grande, mas aqui também estivemos para a glória de Deus nesse ministério, uma igreja bem menor, nos recebeu ali, nos acolheu com muito carinho. O meu agradecimento ao pastor Ricardo, louvado seja Deus, ao jovem Tiago, que é seu filho, que foi o canal para nos levar até essa igreja. O meu muito obrigado e o meu agradecimento. Que Deus abençoe. Faça como a Assembleia de Deus do Caetés, como a Igreja Pentecostal Jeová de Guerra, que nos convidaram e estivemos ali, e podemos estar na sua igreja também. Tem sempre aí o nosso contato no final da nossa aula. Bom, vamos para a nossa lição. Talvez você diga assim, levou um tempinho? Levou. Eu precisava fazer esses agradecimentos, principalmente sobre o aniversário da minha mãezinha, porque 80 anos não são 80 dias, nem 80 meses, nem 80 semanas. São 80 anos. Vamos lá. Texto áureo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. Verdade prática, cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Bom, quero até lembrar que na Igreja Pentecostal Jeová de Guerra é aqui onde eu moro, em Vicente de Carvalho, no Rio de Janeiro. Eu esqueci de falar isso. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, capítulo 2, 15 a 17, Mateus 10, 28. Vamos lá, a palavra-chave é alma. Durante a lição eu vou falar aqui, tá? Alma, tá? Nefesh, no grego psique, frequentemente traduzida como vida, pode ser brevemente definida como parte não material, ou seja, uma parte imaterial, é imortal, do ser humano, que resulta da união do corpo e espírito. Quando Deus sopra, é o espírito, uniu com o corpo, e aí o homem se tornou alma vivente. Introdução. Na primeira lição apresentamos um conceito preliminar, ou seja, inicial, da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem, que eu mostrei, 1 Tessalonicenses 5, 23, tá?
espírito, alma e corpo, tá? Vimos que junto do espírito e inseparável dele, então a alma e o espírito não se separam. Essa ideia que algumas pessoas usam, Eclesiastes 12, versículo 7, que o espírito volte a Deus, que o deu, e o pó vai à terra, e aí eles pensam que ali há uma separação da alma e do espírito. Não, não há separação, eles são inseparáveis, alma e espírito, cada um com a sua função, e nós vamos estudar sobre isso durante esse trimestre. Vimos que junto do espírito inseparável dele, a alma compõe a parte material ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criada à imagem de Deus. Nessa lição, buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Então, a alma serve para se relacionar com Deus através do espírito humano e também com o próximo. E usando o corpo, é claro. 1. Atributos da alma. Este tópico descreve a alma como sede da personalidade humana, destacando suas funções racionais, emocionais e volitivas, ou seja, de vontade. Responde à pergunta: o que é a alma e como ela opera na vida do ser humano? Então, nesse primeiro tópico, isso aqui até ajuda muitos dos professores de saber do que trata o primeiro tópico. Trata de responder o que é a alma e como a alma opera na vida do ser humano. 1. De volta ao Gênesis. A parte material do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação. Gênesis 2:7. Eu quero lembrar a você que os animais, Deus disse, produz a terra. Quem produziu os animais foi a terra, por ordem de Deus. Quem produziu os peixes no mar foi através da ordem de Deus, no mar. As aves do céu, a terra produziu. O homem foi diferente. O homem Deus fez do pó da terra, tá? E automaticamente, pó mesmo, né? A parte mais simples da terra, o pó da terra nesse caso. E ele pega, ele faz um boneco, nesse caso, sem vida, e ele sopra na narina o fôlego de vida. Ao soprar, que é o espírito humano, unindo o espírito com o boneco de barro que ali está, o boneco feito com pó da terra, o que aconteceu? Houve vida, o homem se tornou alma vivente. É por isso que animais não têm alma nem espírito. Se o animal tivesse alma, tinha que ir para algum lugar, porque a alma é imaterial, ela não morre. A vida do animal está no sangue. Perdeu ali, chegou o momento de morrer, houve ali um acidente com um animal, ele foi abatido, alguma coisa aconteceu, morreu, acabou. Agora, o ser humano, não. Inclusive, o humanismo e o materialismo, eles defendem que o homem, ao morrer, acabou. Então, eles querem dizer que o homem não tem alma. A Bíblia fala que o homem tem alma e espírito. Então, é uma incoerência. Agora, o animal não, o animal morreu, acabou. Ah, mas ele tem alguns comportamentos que parece que ele tem sentimentos. São comportamentos que parecem. Só que alma no sentido humano, só o ser humano tem. E é através da alma que o homem toma decisões, o homem tem vontade, o homem tem emoções e o homem pensa. Animal não pensa, animal não tem emoções, o animal não tem vontade, animal tem instinto. Ah, mas acontece que é uma semelhança muito grande. Outra coisa, a Bíblia não explica sobre isso, porque ela não se propõe a explicar sobre a questão biológica dos animais, né? A formação, como funciona. A Bíblia trata de mostrar o plano da salvação. Então nós não podemos ir além do que a Bíblia diz. E a Bíblia deixa claro, só quem tem alma vivente nesse sentido, alma dada por Deus, junção do espírito com o corpo, é o homem, ser humano. Animais não têm. O homem é um ser pessoal criado à imagem de Deus. Senão o animal seria criado à imagem de Deus, tá? Com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez seu representante, dando-lhes poder de governo sobre toda a obra criada. Salmo 8, versículo 3 a 6. Enchei a terra e sujeitai e dominai, tá? Gênesis 1, 28. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Deixa eu até falar uma outra coisa aqui interessante. Quando Deus criou o homem, ele mandou, e vai ser falado, Adão dar nome a todos os animais. Havia uma harmonia, porque Adão e Eva estavam no domínio daqueles animais, estavam no domínio da terra. Deus deu ao homem a condição de governar. Quando o homem pecou, isso trouxe uma degeneração, tá? Por causa do pecado. Então, o pecado não atingiu somente o ser humano, o pecado atingiu toda a criação.
Mas veja bem, os animais foram criados para ter harmonia com o homem e até obedecê-lo. Então você vê bem que, apesar do pecado e trazer consequências, os animais, alguns deles ainda mostram características amáveis com o homem. É por isso que a pessoa fica se identificando. Agora tem os animais ferozes, porque eles estão vivendo longe do ser humano. Então é importante saber que, porque eles vivem longe do ser humano, eles se tornaram ferozes, perigosos. São carnívoros, muitos deles. Então você até entende. Então dá para você compreender um pouquinho mais que Deus fez uma criação com harmonia. Mas o pecado trouxe um desequilíbrio sobre isso. Tá? Isso é exemplificado. O que é exemplificado? O homem como representante, originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim. Alguém defende ao trabalho, veio por causa do pecado. Não, Deus já tinha dado ao homem trabalho antes de pecar. Capítulo 2, o pecado só vem no capítulo 3. Discernir entre o certo e o errado e fazer escolhas. Gênesis 2, 16 e 17. Deus deu ao homem liberdade de escolha. Ah, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele deixou o homem pecar? Porque ele deu liberdade de escolha. O homem usou a sua liberdade de escolha da forma errada. Deus não fez um robô. Não é um robô como está se criando na atualidade. Controlado por IA. Não, não é robô. Não é um robô. Tem vontade, decisões, pensamentos e emoções. É dar nomes aos animais. O leão chama leão porque Adão colocou o nome dele de leão. Não foi Deus quem colocou. Deus deu inteligência. Então você usa a sua inteligência para fazer coisas também. É preciso entender isso. E essa era a parte do homem, não era a parte de Deus. O nosso maior problema é que nós queremos fazer a parte de Deus e queremos que Deus faça a parte do homem. Essa é terrível. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão da satisfação de Adão ao receber. Deus vê uma necessidade, Deus atende a necessidade e Adão se sente satisfeito. Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana, porque Adão fala ali algo sobre isso. Gênesis 2, 18 e 23. O homem foi criado como representante de Deus na terra. Isso aqui é interessante. Um representante, um mordomo. O mordomo tem que prestar conta da sua mordomia. Por isso que nós não podemos fazer o que queremos com a terra, com a criação, com o nosso próprio corpo, com aquilo que nós temos, os nossos bens. Porque tudo pertence a Deus. Salmo 24, versículo 1. Ah, pastor, tudo pertence a Deus o quê? Foi eu que trabalhei, foi eu que conquistei. É mesmo? Você trabalhou, você conquistou, mas olha aqui, deixa eu mostrar para você o que está escrito aqui no Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo. O mundo e aqueles que nele habitam. É do Senhor, quem criou foi o Senhor. Só que o pecado fez com que o homem fosse separado de Deus. Satanás vem tentar para raptar o homem e passar a estar debaixo do domínio dele. Que debaixo do domínio dele o quê, pastor? Que isso? Você não acredita? Vamos para a Bíblia. Porque não adianta eu ficar falando aqui o que eu acho. Adianta eu mostrar para vocês na Bíblia o que a palavra de Deus diz. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Era assim que nós estávamos antes de Cristo. E vos vivificou estando mortos em ofensas e pecado. Deus disse para o homem, se comer vai morrer. Morte física, morte espiritual que aconteceu no mesmo momento, a comunhão foi quebrada, o homem não era mais inclinado a se voltar para Deus. Foi Deus quem teve que se revelar, é através da graça que nós podemos dizer sim ao plano da salvação, e morte eterna, que é a separação eterna do homem de Deus, se ele partir sem Cristo. Então Paulo está dizendo que nós fomos vivificados, e essa vivificação para o cristão é o novo nascimento, de João capítulo 3. Mas vai além. Olha o que ele diz como era a nossa vida antes, e como é a vida daqueles que estão sem Cristo. Em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Jesus diz, o príncipe desse mundo não tem nada de mim. Ele está chegando. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Ele controla com permissão de Deus. O mundo jaz no maligno, não do maligno. O mundo não é do maligno, mas jaz no maligno pela influência. Tá aqui, ó, Efésios 2:2. E olha o versículo 3. Que constatação surpreendente.
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O que Paulo está dizendo? Antes de Cristo nós éramos dominados por Satanás, fazia o desejo da nossa vontade, da nossa natureza, pensávamos coisas que eram totalmente contrárias a Deus e éramos filhos da ira. Estávamos destinados à condenação eterna. Mas em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 1. Então, Deus nos deu uma oportunidade de salvação. Então, nós realmente estávamos mortos em delitos e pecados. Então, tá bem claro aqui, fica bem claro aqui, o homem foi criado como representante de Deus na terra, dotado de razão, liberdade e responsabilidade moral para governar e cuidar da criação. Mas por causa do pecado, ele passou a usar a criação. Ele passou a maltratar o seu semelhante. Tudo por causa do pecado. Sua autonomia reflete a imagem divina, expressa na capacidade de decidir, trabalhar e nomear, mostrando que o domínio humano deve ser exercido com sabedoria, consciência e ética. Tem que estar baseado na palavra. Você vê, por que os seres humanos, os homens, vão desmatando? Desmatamento na Amazônia, por exemplo. Seria para ele cuidar, não desmatar. O desmatamento traz o caos, traz um desequilíbrio ecológico. Mas por que o homem faz isso? Por causa da ganância. E isso é consequência do quê? Do pecado original. Só em Cristo isso muda. 2, não é uma questão de uma educação social apenas, tem que ter Cristo, porque é a natureza humana, e a natureza humana vem de dentro para fora. 2, entre o espírito e o corpo, tá a alma. A alma do homem é a sua personalidade ou distintivo pessoal. Cada um tem a sua personalidade, traços. Podem ser parecidos, mas é uma identidade única. Seus 3 principais atributos são emoção ou sentimento, você pode chamar de emoção ou sentimento, razão, pensamentos, ou intelecto, volição ou vontade. Então ele usou termos sinônimos. Pode ser chamado de emoção ou sentimento, primeiro. Pode ser chamado de razão ou intelecto, segundo, ou pensamento, inclusive. E pode ser chamado de volição ou vontade, terceiro. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulsos, desejo e decisões. Então, quando parece que um animal tem afeto, só parece. Mas quem tem afeto mesmo é o homem, por causa que ele tem alma. Os animais não têm alma nesse sentido, igual à alma humana, certo? Ele tem vida. Na alma se originam os sentimentos, pensamentos e escolhas que moldam o caráter e direcionam as ações, tornando cada pessoa única em sua forma de sentir, pensar e agir. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Então, com quem o homem emprega esses atributos? Com Deus e com seu semelhante. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. Então, a alma. Quando o homem não está em Cristo, o espírito ele está inativo para as coisas de Deus. Por isso que a Bíblia chama de morto. Ele não tem como se relacionar com Deus. Uma pessoa que não aceitou Jesus não tem como ter relacionamento com Deus. Ela precisa ter um novo nascimento, ela precisa ter um encontro com Jesus. Ela pode dizer que crê em Deus, ela pode dizer que ama a Deus, mas as atitudes dela mostram que isso não é fato, porque a Bíblia diz que quem ama obedece. Vive de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que quem crê, obedece. Fé implica em viver uma vida de obediência. Amar implica em viver uma vida de obediência. Então eu, antes de Cristo, podia dizer, eu amo a Deus, eu creio em Deus, mas isso não é bíblico, porque, na verdade, esse amor que eu digo que eu sinto não é um amor de servir. Essa fé que eu digo que eu sinto, que eu tenho, não é uma fé de servir. É uma fé apenas de dizer que acredita que existe. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito. Para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvidos, nariz e boca. E aí você vai ter lá o tato, olfato, paladar, visão, tudo para você poder entender, tá? Como é simplificado. Só que aqui ele botou pele, olhos, ouvido, nariz e boca. Então você teria tato, visão, audição, olfato e paladar. Acabou.
certo? Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, e o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. O cântico de Maria na casa de sua prima Isabel é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. Na versão direto ao ponto, eu leio alguns textos e aí eu vou explicando isso. Então você pode acessar aí, tá? A comunicação humana opera em duas esferas distintas. Vertical, é assim, ó, vertical, em pé. Com Deus, mediada pelo Espírito. Espírito humano que tem contato com o Espírito de Deus, tá? Faculdade que capacita a alma para perceber e responder à presença divina, certo? E a horizontal, deitada. Horizonte, deitado. Com os semelhantes, todo ser humano. Realizada por meio do corpo e dos sentidos. E aqui tem uma questão. Tem gente que diz assim, eu tenho comunhão com Deus, eu me relaciono mesmo, eu sou um homem de oração, uma mulher de oração, leio a palavra, tô buscando e tudo, mas não consegue se relacionar com as pessoas. Não existe relacionamento com Deus que não tenha relacionamento com as pessoas. Não tem amar a Deus quando não ama as pessoas. Então isso é apenas um engano meu, que eu acho. Eu acho que eu posso me relacionar com Deus e desprezar algumas pessoas e dizer, não, eu não quero relacionamento no sentido, eu não amo, eu não tenho comunhão no sentido de dar a paz do Senhor nem nada. Então você não tem relacionamento com Deus. A primeira carta de João deixa claro que aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão está em trevas. E trevas, na Bíblia, é ignorância. É o estado de quem não está em Cristo. É o estado de quem está na perdição. Como luz significa aquele que tem conhecimento, aquele que está andando no caminho do Senhor e na obediência de Deus, aquele que dá bom testemunho, vive de acordo com a palavra. Então a pessoa que diz que ama a Deus e aborrece o seu próximo, ele está em trevas. A primeira carta de João fala isso direto. Então nós não podemos ser enganados. Nosso coração é enganoso. A gente pensa que está bem com Deus, mas não está bem com os outros. Tem que estar bem com Deus e bem com as pessoas. Se elas não querem estar bem é uma coisa, mas o seu coração tem que estar em paz. Essa distinção ressalta a natureza integrada do ser humano, composto de espírito, alma e corpo. A plena comunhão depende da harmonia entre essas dimensões, conforme o desígnio original da criação. Deu para você entender? A plena comunhão depende da harmonia entre essas dimensões, tanto a dimensão divina como a dimensão humana. 3. A alma batida. E aqui eu queria deixar um vídeo de recomendação para você, está no canal. Alma batida. Onde está Deus em meio ao meu sofrimento? É um vídeo que vale a pena você assistir, ainda mais que está dentro do contexto aí da lição. Então eu te recomendo assistir esse vídeo, vai ser algo que vai trazer conhecimento, esclarecimento, até para a sua vida primeiro. Tudo que você estuda tem que ser primeiro para você poder compreender e saber como lidar com o dia a dia, com as situações. Alma abatida. Então a alma ela pode ficar abatida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42. Quando o salmista conversa consigo mesmo, por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O salmista está vivendo um contexto, uma situação, e ele conversa consigo mesmo para poder ter esperança e continuar caminhando. Então assista esse salmo, eu vou deixar ele lá no final na recomendação de vídeos. E caso você se esqueça e você acabe não clicando e entre em outra coisa, depois é só você procurar Pastor Mário Luna, Alma Batida, bote assim na pesquisa do YouTube, ou Alma Batida, Pastor Mário Luna, vai aparecer esse vídeo para você. O contexto indica do Salmo que o autor experimenta aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus, que está no versículo 4, 9, tá? Nós temos aí. Tem também o 43, 2. Por isso sua alma estava entristecida e suspirava. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Salmo 42, 2. Então isso aqui é importante. A ausência do anseio por Deus indica o enfraquecimento da vida espiritual, pois é o desejo pela comunhão com Ele que sustenta a fé. Eu tenho sido confrontado com esse salmo. Eu digo assim, Deus, como é que esse salmista tinha tanto anseio de ti? Eu preciso ter esse anseio também. Porque muitas vezes não se apresenta o anseio de Deus como se apresenta ali do salmista. E esse anseio, ele vem por meio de
nós cultivarmos comunhão com Deus. E essa comunhão vem através de oração, primeiro. Você pode ser um estudioso da Bíblia, mas se você não orar, você vai ser sempre uma pessoa seca, uma pessoa fria. Somente através da oração você é quebrantado. Você passa a ser sensível à voz de Deus. Nós precisamos orar. Jesus orava muito. Os apóstolos oravam. O propósito dos apóstolos, a prioridade dos apóstolos eram pregar e orar. Eles dizem que não poderia deixar o seu ofício para servir às mesas. Atos 6. E eles dão como prioridade pregar e orar. Nós precisamos orar, irmãos. Eu preciso orar mais. Eu estava lendo um livro, ouvindo um livro, porque hoje tem audiobooks, então você pode ouvir o livro. Eu estava ouvindo o livro Poder através da Oração. Meus irmãos, você ouve aquele livro, você lê aquele livro, misericórdia. Olha, vou dizer para você, misericórdia. Dá vontade de chorar, falar, meu Deus, como é que esses homens, não é os personagens da Bíblia, não. É homens que viveram durante épocas nesse mundo, que eram homens empenhados em oração. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de oração. Pastor, mas eu trabalho, eu tenho uma vida corrida, eu entendo, mas você tem que ter um tempinho para orar. Se você não orar, a sua vida vai chegar uma hora. Tem gente aí que está trabalhando numa frenesia danada na obra, mas não ora. Chega uma hora que você se sente cansado ao ponto de você não ter mais ânimo para nada. Você não tem mais gosto para nada porque está faltando a sua comunhão com Deus. Oração. Para você ser aquebrantado. Jejum também ajuda muito, irmãos. Está na hora de nós revermos essa situação. Inclusive, se você se interessar por esse livro, Poder através da Oração, você fala comigo, manda uma mensagem aí no comentário, que eu mando para você o link para você poder adquirir, tá bom? Não é meu o livro não, mas é um livro assim que fala de uma forma assim tremenda, tá? A ausência do anseio por Deus indica o enfraquecimento da vida espiritual, pois é o desejo pela comunhão com Ele que sustenta a fé. Orar por uma sede mais intensa da presença divina renova o relacionamento com o Criador e mantém o coração vivo e sensível à sua vontade. Nós temos que orar pedindo a Deus, Senhor, me dá desejo, me dá vontade de estar na Tua presença. O Salmo 84:2 também ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, na qual Davi fala a sua tristeza e do seu anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria alegria e integridade de seu ser. Salmo 51, 7-12. Então é importante isso, tá? Salmo 84:2, a minha alma está anelante, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo, irmãos. O verdadeiro adorador anseia profundamente pela presença do Deus vivo. Sua alma, mente e corpo clamam por comunhão com o Senhor. Esse desejo ardente revela que a vida espiritual encontra seu centro, não em ritos, mas na presença viva e real de Deus. Será que o nosso desejo de estar no templo não está muito ligado apenas eu vou ter uma oportunidade para cantar, eu vou ter uma oportunidade para pregar, eu vou ter uma oportunidade para dirigir o culto, eu vou ter uma oportunidade para reger o departamento, reger o grupo? Irmãos, se a nossa motivação de ir ao templo é essa, então nós estamos com a motivação errada. Trabalhar para Deus é algo muito importante, mas nós temos que ter em primeiro lugar como prioridade nosso relacionamento com Deus. Parece que nós estamos usando Deus para poder conseguir o que nós queremos. Então nós temos visibilidade, as pessoas nos veem, as pessoas nos elogiam. Então parece que nós sobrevivemos através disso, nos alimentamos disso e não de uma comunhão com Deus. E é por isso que tem tantas pessoas que mesmo tendo cargo na igreja, sendo do ministério, pregando, cantando, são frágeis. Qualquer coisa que vem já entristece, já não quer fazer mais, já quer largar, já quer abandonar. Professores de escola bíblica dominical. Por quê? Porque nós não estamos cultivando relacionamento com Deus de verdade. Nós estamos preocupados apenas com o fazer e não com o ser. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deus está muito mais interessado em quem eu sou do que no que eu faço na obra dele em primeiro lugar. Deus quer me transformar. Não, pastor, não tem isso não. Tem sim, eu vou provar pela revista. Tá aqui, ó. Corpo, alma e espírito. Aqui, ó. A restauração integral do ser humano
para chegar à estatura completa de Cristo. O propósito de Deus nos salvar é nos fazer parecer com Cristo. Ah, você não sabe qual é a marca principal de Cristo? Aqui na terra, qual foi? A obediência. E por causa de ser obediente, ele era humilde. Ele se submeteu à vontade de Deus. Então Deus quer que nós sejamos igual a Jesus, obedientes, submissos à sua vontade. Caso contrário, não adianta trabalhar no reino. Vamos refletir sobre esse tópico? Minhas emoções, pensamentos e decisões estão sendo alimentadas pela comunhão com Deus ou pelo mundo? Eu estou me parecendo com o quê? Tem muita gente que não preza pelo testemunho, pelo comportamento. É só o meu comportamento, é através do meu comportamento que o mundo vai ver Cristo em primeiro lugar. Não adianta eu pregar e não viver o que eu estou pregando. É incoerente. As pessoas não querem. Você já leu Atos 2? Nós viemos de um trimestre estudando a igreja de Jerusalém. Atos 2, do 42 ao 47. Por ver a forma como a igreja se comportava, cada dia Deus acrescentava aqueles que haveriam de se salvar. Está escrito no texto. Pastor, isso está no texto? Está no texto. Eu vou colocar para você aqui no texto. Eu tenho que colocar Atos 2, 42. Eu vou botar só o 47, que é o último versículo, nesse caso, para nós ganharmos tempo. 2, 47. Olha o que o texto diz por causa do comportamento. Está aqui, ó. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Caindo na graça de todo o povo, a igreja, por causa do comportamento. Por causa do amor que eles demonstravam um para com os outros dentro da igreja. Não é rivalidade, não é competição. Não é isso que nós estamos vendo aí. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que coisa linda. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Então aqueles que aceitavam, aqueles que recebiam Cristo, aqueles que reconheciam Jesus, recebiam salvação. Vamos botar em outra versão. E cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Acabou. Então era mais alguém que vinha para a presença de Deus. Então é importante nós entendermos isso. É muito importante. Vamos lá. 2. A natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. A alma não morre. A alma e espírito humano não morrem. Este tópico defende doutrinariamente a realidade imaterial e eterna da alma, confrontando visões materialistas, que dizem que não existe alma, e suas consequências teológicas e éticas, porque existe uma teologia que também vai defender isso. Não é a teologia bíblica, mas é uma teologia. 1. Distinção de substância. O texto de Mateus 10, 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano, porque Jesus cita isso. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito de nossa psique. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Tinha quem defendesse. Olha o que diz Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está sendo gravado no dia 22 de outubro de 2025. Só que essa aula é no dia 2 de novembro de 2025. No dia 22 de outubro de 2025, vem aí notícias sobre ataques a cristãos na Nigéria. Estão matando os cristãos na Nigéria. Ninguém fala nisso, ninguém toca nisso praticamente. O nosso governo não está nem aí para isso, porque isso não interessa para eles. Se fosse algum ativista passando por alguma situação e eu não estou defendendo que ninguém seja maltratado, eles estariam em cima. Mas como é cristãos, eles não estão nem aí. E estão lá, pagando com o quê? Com o corpo, com a vida. Mas eles não estão perdendo a vida, eles estão ganhando. Jesus disse, aquele que perder sua vida por amor a mim e ao evangelho, ganhará. Jesus disse, aquele que perde, ganha. Mas aquele que quer ganhar, quer viver para si, perde. Não tem mais os que matam o corpo. E eu ouvi um vídeo, um homem com veemência, defendendo e dizendo que não negaria ao Senhor. Mas falando que muitos cristãos estavam negando. Estavam vivendo um evangelho insípido, sem sabor, porque não quer viver a fé com medo de morrer. Só que Jesus diz, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cruz. E a cruz é símbolo de morte também. Sofrimento e morte. Só que não é sofrimento seu marido, sua esposa, seu filho. Não é esse tipo de sofrimento, sofrimento humano, que os não cristãos também passam. Isso não é sofrimento por ser cristão. Tem nada a ver uma coisa com a outra.
Jesus está falando de sofrimento por servir a ele. É desse sofrimento que ele está falando nesse texto. Então, porque tem gente que acha a minha cruz é meu marido. Não, não é. Você está sofrendo com seu marido por causa do evangelho? É por você ser cristão? Se é, aí tem a ver com sofrimento por ser cristão. Mas se não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali, sofrimento por ser cristão. Só que a cruz, ela não vai falar só de sofrimento, ela vai falar de morte também. Estevão, Tiago, irmão de João, e outros mais, durante toda a história. E agora na Nigéria. Estão matando os cristãos. E tem quem está dizendo, não vou negar, não vou deixar de fazer a vontade de Deus. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aí, só quem pode fazer isso, aí você tem que temer ele, ao Senhor. Este versículo faz parte do discurso missionário de Jesus, Mateus 10, 16 a 33, no qual ele prepara os discípulos para enfrentarem perseguições e sofrimentos por causa do evangelho. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós não estamos sendo preparados para enfrentar perseguições e sofrimento por causa do evangelho. Na hora que uma perseguição mais árdua, mais ferrenha, viesse instalar no nosso país, muitos de nós vamos negar a Cristo, porque nós não estamos sendo preparados para isso. Jesus preparava eles para isso. Os discípulos preparavam os novos convertidos para isso, mas a igreja da atualidade não quer falar disso. A igreja da atualidade quer falar de conquistas, de bênçãos, de coisas que trazem conforto para a pessoa, mas não querem falar que poderemos passar por sofrimentos e aflições por causa do evangelho. E até mesmo sermos mortos. Não queremos falar sobre isso. Por quê? Porque as pessoas da atualidade não querem ouvir sobre isso. Como as pessoas do tempo de Jeremias não queriam ouvir a profecia de Jeremias. Estamos estudando sobre Jeremias nos jovens, nesse trimestre. Eu recomendo vocês assistirem as lições de Jeremias aqui do canal. Irmãos, olha, coisas tremendas estão sendo ensinadas. É uma lição que daria para dar para os adultos tranquilamente. Um povo de coração duro, mas que Deus usa o seu amor e a sua longanimidade para dar tempo para eles se arrependerem. Você acha que eles se arrependeram porque Deus usou de amor e de longanimidade para eles se arrependerem? Não. Eles não se arrependeram. Pagaram para ver e viram o juízo de Deus acontecer. É isso que eu e você estamos esperando? Temos que ser preparados para a perseguição e para o sofrimento por causa do evangelho, irmãos, e não ceder. Aqui o Senhor estabelece uma distinção crucial em Mateus 10, 28. Aqui o Senhor estabelece uma distinção crucial entre o temor dos homens e o temor de Deus. Usando a parte material corpo com os homens, podem destruir. E a parte material alma, mas espírito, que não pode ser destruída. Homem não pode matar alma, homem não pode matar espírito. E a alma e o espírito, depois que o corpo vai para a terra, para o pó, eles estarão à disposição de Deus. Ou no Hades, para a condenação eterna, ou no paraíso, para a vida eterna. É isso que eu e você temos que entender. O verbo fazer perecer, destruir, não indica aniquilação. Não é aniquilação, mas ruína total. Perda do destino eterno, vida eterna. Irmãos, eternidade todos terão. Salvos e não salvos, só que tem uma diferença. Salvos, eternidade com Deus, vida eterna, comunhão, deleite. Para aqueles que não estão em Cristo, eternidade sem Deus, morte eterna. A morte, ela fala de separação, separação eterna de Deus, em tormento, como Satanás e todos os demônios que está. Ele é um demônio, o príncipe dos demônios, e todos os demônios que estavam ao seu comando. O inferno não foi feito para o ser humano. Jesus disse isso nos evangelhos. Porém, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou até colocar aqui para vocês esse texto, eu acho importante colocar esse texto. Olha o que o texto diz em Mateus 25, 41. É Jesus falando, tá? Deixa bem claro isso aqui, na Almeida Revista Corrigida. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ali é o inferno propriamente dito, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o ser humano que resolveu seguir o mesmo caminho que Satanás e os demônios, quando ele era um anjo, e os demônios eram anjos, e eles se rebelaram, é o mesmo destino que vai haver para o ser humano que rejeitou a Jesus. E outra ideia errada que se tem
da mitologia grega. Ah, lá no inferno vai ficar o demônio com garfinhos. Não, ele vai estar em tormento também. O inferno foi feito para ele estar em tormento. Ele não vai ter tempo para atormentar ninguém, não. Ele vai estar sendo atormentado também. Eternamente. Pois ele é espírito. Espírito não acaba, não morre. Então é por isso que ficou muito claro aqui, no que disse aqui, ó, o verbo fazer, perecer, destruir, não indica aniquilação, mas ruína total, perda do destino eterno. Irmãos, a Bíblia se interpreta pela Bíblia. Nós estamos muito enganados. Nós estamos nos alimentando de rede social, de entretenimento, de séries, de novelas, de muitas coisas. Eu não estou aqui falando que você não pode assistir determinadas programações que possam trazer edificação ou trazer um pequeno entretenimento com um equilíbrio. Eu não estou aqui falando contra você assistir alguma coisa que não seja contrária às coisas de Deus diretamente. Se é contrária às coisas de Deus, não tem por que assistir. Mas eu estou dizendo para você o seguinte, nós estamos gastando muito tempo com o que não edifica e não estamos gastando tempo nenhum com aquilo que nos edifica e que nos dá entendimento do contexto e do mundo que estamos vivendo. Ou nós levamos isso a sério, ou nós estamos perdidos. Eu acabei de mostrar para vocês. Estou mostrando aqui na palavra e levei vocês num texto para mostrar. Apartai de mim, malditos. Olha o que está escrito aqui. Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Ele é eterno, ele não acaba. Preparado para o diabo e seus anjos. É Jesus falando. Nós vamos brincar com isso. Portanto, Jesus ensina que o temor correto não é do sofrimento temporal, imposto pelos homens, mas do juízo eterno de Deus. Esse juízo que eu mostrei em Mateus 25, 41, dele nós precisamos fugir. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substância entre a parte material e imaterial do homem, em Mateus 10, 28. Uma tangível, o corpo, que pode perecer por ação humana, podem tirar a nossa vida, um ser humano pode tirar a vida do outro como possibilidade, não como permissão. Outra intangível, a alma que não pode ser destruída pelo homem. Ele mata o corpo, mas não mata a alma nem o espírito. E se essa pessoa morreu em Cristo, ela vai estar na eternidade. Vai ter dor, a família vai sofrer, é claro, mas ela não estará perecendo eternamente. Nesse ponto é importante observar que em vários textos das Escrituras, a parte material é representada ora pela alma, ora pelo espírito. Eclesiastes 12, 7 diz, e o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Eu faço uma explicação bem interessante na versão direta ao ponto, aqui, ó, nessa versão aqui, falando sobre isso. Eu não vou me ater aqui a isso nesse momento. Só que Salomão tinha uma revelação que não era total. Então ele só está falando da morte, ele entende que a parte material era a alma, o corpo, e a parte material era o espírito. Só que é espírito e alma. Horas aparece como espírito, horas aparece como alma. Tiago 2,26, Apocalipse 6,9. Então não tem uma divisão. Quando o homem morre, o corpo volta para a terra, a alma vai para um lugar e o espírito volta para Deus. Não, o espírito e a alma tá junto, não tem como. Não é o espírito de Deus, é o espírito humano, irmãos, pelo amor de Deus. Não é o Espírito Santo, é o espírito humano, que quando Deus soprou na narina do homem, ele se tornou alma vivente. Por isso nós somos formados de corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Então não tem nenhum problema de alguém pensar, poxa, mas vai o espírito e a alma para o inferno? Vai! Porque eles não se separam. Mas não é o Espírito de Deus, é o espírito humano. Simplesmente assim. Só para você entender. Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias, devido à sua inseparabilidade. Não tem como separar. Só a palavra de Deus é apta para ir lá na divisão de alma e espírito. Só. Mais nada. Embora a alma e o espírito possam denotar aspectos distintos da constituição imaterial do ser humano, as escrituras frequentemente as empregam de forma intercambiável, quando enfatizam a totalidade da vida interior, alma e espírito. Uma hora pode aparecer como alma, outra hora pode aparecer como espírito, mas está falando de alma e espírito. A inseparabilidade entre ambos indica que, mesmo distinguíveis, operam em unidade indissolúvel, não tem como dissolver, na experiência humana diante de Deus e diante do mundo. 2. A imaterialidade e a responsabilidade pessoal. Vamos lá? O homem tem responsabilidade, tá? Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Jesus está refutando essas concepções sobre o homem
materialista, que diz que o homem só tem corpo, morreu, acabou, a vida está no sangue, como se fosse um animal. Não. Em termos modernos, temos o marxismo, que é algo destrutivo. É do marxismo que vem os governos autoritários, é do marxismo que vem o comunismo, é do marxismo que vem o socialismo. Só para você entender, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. E aí passa a ser uma incoerência. Cristãos acreditando que animais têm alma e seres humanos acreditando que animais não têm alma. E a Bíblia diz que o animal, a vida dele está no sangue, morreu, acabou, mas diz que o homem, a vida dele não está no sangue. Por quê? Porque ele tem alma e tem espírito. E ao morrer, a alma e o espírito estarão à disposição de Deus. Para aqueles que partiram sem Cristo, no Hades, lugar de tormento. Para aqueles que partiram com Cristo, no antigo seio de Abraão, e agora chamado paraíso. Nós temos esse texto que prova que agora é o paraíso, mas antes chamava seio de Abraão. Muito bem. Quando Cristo voltar lá no término de tudo, a igreja já estará com ele, então terá vida eterna. E aqueles que estão sem Cristo passarão pelo juízo final e estarão em tormento para sempre. Aí, nós cristãos defendendo que animal tem alma e os materialistas dizendo que o homem, quando morre, acabou. Os animais, quando morrem, acabou. O homem, não. Porque o homem tem alma e espírito. Deixa eu dizer isso aqui, que isso aqui é importante falar. O ensino de Jesus sobre a sobrevivência da alma após a morte confirma a dimensão espiritual e eterna do ser humano. O animal não tem dimensão espiritual, irmãos. Eu estou o tempo todo mostrando isso porque tem gente que acredita nisso, mesmo no meio cristão. Só porque o animal mostra carinho, afeto, a gente usa esses termos, mas isso tudo é instintivo. Isso não tem a ver com o sentimento da alma, igual o homem. Por favor, entenda isso. O ensino de Jesus sobre a sobrevivência da alma após a morte confirma a dimensão espiritual e eterna do ser humano, contrariando visões materialistas. Então o homem tem corpo, alma e espírito. O animal só tem corpo, não tem alma e não tem espírito. Apesar do instinto dele demonstrar, que a gente pode chamar na linguagem humana para entender, de afeto, carinho, saudade, parece, né? Parece, mas isso é instinto. Não é alma igual ao do ser humano. Não é emoção igual ao do ser humano. Apesar de parecer, não é. E a Bíblia não se propõe a explicar por que o animal se comporta desse jeito. Talvez porque foram feitos para estar debaixo do governo do homem e estarem ali submissos e reconhecerem a autoridade do ser humano. Isso é uma coisa que nós temos que levar em consideração, já que Deus mandou Adão e Eva governarem. O governo, governai. Estava sobre eles a responsabilidade de governar e cuidar da terra. Deus coloca eles como mordomos. Então os animais estariam submissos a esse governo. Talvez temos uma explicação aqui em certa parte, certo? Ao negar a alma e a moralidade, o marxismo reduz o homem à matéria, eliminando a noção de culpa, juízo e responsabilidade diante de Deus. Se o homem é só matéria, quando ele morre, acabou. Então não tem inferno, não tem juízo final, não tem vida eterna. Então o evangelho não serve para nada. O evangelho não serve para nada. Agora, em relação aos animais, temos que cuidar, não podemos maltratar, mas tem uma inversão de valores aí na nossa sociedade. Eu canso de ver gente dizer que é melhor se relacionar com animais do que se relacionar com pessoas. O cristão não pode falar isso não, porque o animal não é a imagem, não foi feita imagem e semelhança de Deus não, irmãos. Então, para Deus, o ser humano tem uma importância diferente dos animais. E aí tem gente dando mais valor a animais e aí vê se encontra crente defendendo isso também, tá no caminho errado, porque não conhece a palavra. Aí vem a palavra de Jesus: errais porque não conhecer as escrituras nem o poder de Deus, não lê Bíblia. Você quer botar um animal no mesmo padrão do homem? De maneira nenhuma. Mas aí você vê gente defendendo animais. Se tem alguma coisa que fazem, estão defendendo. E tá certo defender animais, não tá errado. Os animais têm que ser protegidos, sim. Mas aí tem gente matando cristão aí, na Nigéria, e ninguém fala nada. Então os animais estão valendo mais do que a vida humana. E a vida humana foi feita à imagem e semelhança de Deus. Apesar de estar distorcida por causa da natureza pecaminosa, do pecado, mas eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Irmão, isso aqui não é brincadeira, não.
Ou você conhece a palavra ou você não conhece. Para lidar com essas pessoas, tu tem que ter conhecimento bíblico. Senão, eles botam você no saco e te jogam fora. Essa ideologia ateísta é ideologia que estão sendo promovida nas escolas. Nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Lembra do filme Deus Está Morto 1, Deus Está Morto 2? É isso que eles fazem. Aí vem o filme para poder contradizer, mostrar que a realidade não é bem essa. Mas para eles, Deus está morto. E eles querem botar isso na cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Por isso que eles precisam ser muito bem treinados. Não só com escola bíblica e com o culto da palavra. Com palestras, simpósios, fóruns, para poder tirar dúvida o máximo que puder. Agora, para isso a gente tem que estudar. Senão, você fica lá. Que nada. Vamos estudar. Considera que o mal é estrutural, o materialismo. Que a culpa é da sociedade. Então a sociedade é a culpada. Tá igual Adão. Tu comeu da árvore que eu te ordenei para não comer? A mulher que tu me deste. É tua culpa, Deus, e culpa dela. A mulher diz, foi a serpente que me enganou. Então a serpente é a culpada. Ninguém assume responsabilidade. Quando Deus pergunta para Caim, cadê teu irmão? Sou por acaso guardador do meu irmão? Ô, homenzinho abusado esse tal de Caim. Ele era abusado. É Deus se manifestando, falando com Caim, desrespeitoso. E Caim, na maior, ele mente para Deus descaradamente. É por isso, irmãos, que não se assuste com pessoas que mentem descaradamente. Se Caim mentiu para Deus descaradamente, como é que não vai ter gente que vai mentir para você descaradamente, como se aquilo fosse verdade? E ele tá mentindo. Caim diante do Criador. Deus está falando com Caim. E Caim diz, sou eu por acaso guardador do meu irmão? Em outras palavras, não sei onde ele está. O que Caim já tinha feito? Matado Abel. Olha o que o pecado faz. Ele afronta o Criador, mente para o Criador, descaradamente. Você acha que o ser humano não vai mentir para o outro, descaradamente? Se ele teve coragem de mentir para Deus. Só que para Deus não tem como. E é aqui que entra a questão. Você pode mentir para os homens, mas para Deus você não pode mentir. E naquele dia você vai acertar contas com Deus se você não se consertar dos seus pecados e dos seus erros. Porque Deus não vai deixar isso passar barato. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Está na Bíblia, irmãos. Mentir é um pecado tão grave como adultério. Pecado para Deus é pecado. As consequências podem ser diferentes, mas é pecado. Tá aqui, ó. Então, ó, considera que o mal é estrutural, que a culpa é da sociedade, que as pessoas individualmente são vítimas das estruturas opressoras. E sabe quem são as estruturas opressoras? São aqueles que têm mais recursos. Então é ela vai cerebral o que eles fazem na cabeça das pessoas, dos nossos jovens, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Ó, eles são a sociedade opressora, chamado de burguesia. Burguesia, são os burgueses. Então se você trabalha, se você conquista, se você consegue subir na vida, você é uma pessoa que faz parte da sociedade opressora. Quem foi que disse que um jovem de comunidade não pode dar certo? Não pode se formar, não pode ser ter uma profissão adequada, ganhar um bom salário. Quem foi que disse? Agora tem que lutar, tem que correr atrás, tem que estudar, tem que dar duro. Nada nessa vida é conseguido com facilidade. Se alguém conseguiu com facilidade, não vá pelo caminho dele porque não é o caminho certo. Por que a gente só quer se comparar com quem faz coisa errada? Não quer se comparar com quem faz coisa certa? Já partiu. Mas está dentro do contexto do que eu vou falar. Silvio Santos. Não estou falando aqui da vida dele com Deus. Eu estou falando do progresso dele na vida. Ele começou vendendo coisinhas dentro de barcas. Você conhece a história? Se você conhece, você sabe o que eu estou falando, é verdade. E terminou como dono de uma emissora de TV. Agora, se você tivesse oportunidade de fazer uma entrevista com ele, você perguntaria para ele, e tem entrevistas assim? Foi fácil? Foi não. Sempre deu certo? Não, nem sempre deu certo. Mas eu lutei, dava errado, eu refazia, eu reestruturava até chegar onde eu cheguei. É assim que tem que ser eu e você. Uma palavra que está sendo muito usada na atualidade é resiliência. Você não pode perder o foco, você tem que se refazer. E para o cristão isso chama-se perseverança, paciência.
Vambora, vamos pra cima, em Cristo Jesus. A luta não para, não. Não adianta ficar acuado no cantinho. Ai, Jesus. Eu vou até pro canto aqui agora. Ai, Jesus. Ai, tá difícil, meu Deus. Eu não sei o que eu vou fazer. E não sei. Não, não adianta fazer isso, não. A gente se refaz, passa na luta, fica difícil. A gente pede a Deus graça dele, que esse se refazer através da graça de Deus. E vamos em frente. Em nome de Jesus, professor, professora. Você que tá me assistindo. A visão que o homem é produto do meio sustenta que o comportamento humano é totalmente moldado pelo ambiente social. O ambiente pode contribuir? Pode, mas ele não é a razão, ele é gatilho. Ele apenas starta, ou seja, como se fosse algo para dar início a uma sequência, mas aquilo que não convém, aquilo que não é bom, tá dentro da pessoa, tá? Então vamos lá, sustenta que o comportamento humano é totalmente moldado pelo ambiente social e econômico, isentando o indivíduo de culpa pessoal. Jesus não pensava assim, não. Jesus diz que é do homem, do coração que vem os maus desígnios, os maus pensamentos, os adultérios. É Jesus quem falou. Vai falar com Jesus. Foi Jesus que falou e ele não tem, com ele não tem isso não. Ele falou e tá falado e ponto final. Se alguém gostou, gostou. E se não gostou, vai ficar sem gostar, porque foi Jesus que falou. Assim, o mal seria resultado das condições externas. Isso é o marxismo, é o materialismo que diz. E não de uma natureza pecaminosa. Isso, sabe para que isso? Para enganar as pessoas, para elas não verem necessidade de salvação. Negando a necessidade de arrependimento e transformação interior. Só assim elas podem viver e dizer, eu sou vítima da sociedade. A culpa é da sociedade. A culpa é do governo. A culpa, aí, para muito crente, a culpa é do inimigo. Responsabilidade minha. O diabo tenta, mas eu cedo se eu quiser. Agora, é claro, né, irmão? Se eu não estiver buscando a Deus, se eu não cultivar uma vida com Deus, a possibilidade de eu ceder é muito grande. Então vamos buscar a Deus. A Bíblia, ao contrário, ensina que o pecado reside no coração do indivíduo. Jeremias 17:9. Aqui não vai ter jeito não, irmãos. Eu vou ter que colocar texto na tela. Vamos lá. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Na versão direto ao ponto, eu coloco o texto direto na tela. Mas aqui eu quase não tenho colocado porque as explicações ficam um pouquinho longas. Mas eu vou colocar aqui na tela agora, não vai ter jeito não. Jeremias capítulo de número 17, versículo 9. Enganoso é o coração. Pena que eu não tenho tempo para fazer uma exegese desse texto para vocês. Mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Eu não tenho tempo. Mas se eu fizesse uma exegese, você ia entender o que significa a palavra enganoso e perverso. Sem entender. Mas você já tem mais ou menos um entendimento. Agora vamos para Marcos 7, 21. Marcos 7. Isso aqui é eu, você ou qualquer ser humano, tá? Não se engane não, o coração é enganoso. Marcos 7, 21. Agora sim é o texto que eu citei, mas na Bíblia, para você anotar aí, ó. Pede para ler lá na aula. Porque do interior do homem, 7, 21 a 23. Porque do interior do coração dos homens, ou seja, você entendeu que quando fala em coração na Bíblia está falando de pensamentos, que é o intelecto, emoções, volição, e também está falando de vontades. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avarezas, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Só que são 13. Paulo fala das obras da carne, Jesus dá aqui, ó, um monte delas. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Se procedem de dentro, não vem da sociedade de fora. O comportamento da sociedade pode estartar, ou seja, serve como um gatilho para aflorar aquilo. Mas o motivo do comportamento não é a sociedade. É o que está dentro de mim, é o que está dentro de você ou dentro de qualquer ser humano. Embora reconheça também os efeitos do pecado em estruturas humanas. É claro que nós conhecemos as estruturas humanas. Sodoma e Gomorra. Estava tudo contaminado. Mas isso não quer dizer que Ló tinha que andar no mesmo caminho. Só que a esposa dele acabou se contaminando. E as filhas também, porque o procedimento que elas tiveram foi o procedimento ímpio, tá? Você sabe o que elas fizeram? Embriagaram o pai para se deitar para poder não faltar descendência. Elas pensaram que tinha todo mundo morrido, mas não tinha.
Esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento, conversão e salvação pessoal e mantém as almas de seus adeptos no caminho da perdição eterna. O marxismo ensina isso. O materialismo é a mesma coisa. E isso é ensinado em escolas. Então, a dizer, ei, morreu, acabou. Isso é conversa. Isso aí é conversa lá do pastor da igreja para enganar você, para te aprisionar, para poder fazer você de vítima. Então, o jovem, o adolescente, as crianças têm que ser muito bem ensinadas. Toda ideologia que promete soluções absolutas para os problemas do homem por meio de doutrinas sociais, políticas ou econômicas incorre no mesmo erro. Elas não resolvem o problema. O problema é resolvido através de se arrepender dos seus e dos meus pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12, diz algo bem interessante. Eu vou colocar aqui, hoje nós estamos usando mais textos na tela. É claro que toda vez que eu uso a Bíblia aqui, é um tempinho a mais, a aula fica um pouquinho maior, mas o que eu posso fazer? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então qual é o nome que salva? Jesus. Então não é mudança na história. É bom que haja estruturas sociais adequadas? É claro. Políticas adequadas? É claro. Mas mesmo que vivêssemos numa sociedade de estruturas sociais adequadas, políticas adequadas, o ser humano ainda precisava de salvação, porque ele ainda era culpado e condenado diante do tribunal de Deus. Essas ideologias substituem a salvação divina por projetos humanos, ignorando que a raiz dos males está no pecado interior, não apenas em estruturas externas. Provérbios alerta contra caminhos que se desviam do temor do Senhor, enquanto Atos 4,12 afirma que só em Cristo há salvação plena. Nenhuma proposta meramente terrena pode restaurar a relação com Deus, nem transformar o coração humano. O ser humano não é pecador porque peca, guarde isso. Alguém vai falar assim, fulano é ladrão porque ele roubou. Mas o ser humano não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. Pecar é consequência de quem ele é. Pecar é consequência de quem ele é, e não apenas do que ele faz. Romanos 3,23. Todos pecares destituídos estão da glória de Deus. Uma pessoa pode ser chamado de mentiroso porque mente. Uma pessoa pode ser chamado de ladrão porque rouba. Mas uma pessoa não pode ser chamado de pecador porque peca. Porque pecar é consequência de quem ele é. Então ele peca porque é pecador. Certo? Então é por causa da essência. Pecar é consequência de quem ele é. Ele é pecador. É diferente. Uma pessoa é chamada de ladrão porque roubou. Então ser ladrão é porque rouba. Ser mentiroso é porque mente. Ser pecador não é porque peca. Pecar é consequência de quem ele é. Um pecador sempre vai pecar. Então, primeiro ele é pecador, depois ele peca. Uma pessoa não é primeiro ladrão para depois. Ele começa a roubar para depois ser ladrão. Ele começa a mentir para depois ser mentiroso. Mas quanto à questão do pecado, ele peca porque é pecador. Materialismo e teologia. A visão materialista da natureza humana vai além das questões políticas e ideológicas. Afeta também a teologia, então aí vai mais profundo. Além da natureza política e ideológica, quando entra na área da teologia, a visão materialista, ela entra na área da teologia. E são os cristãos, é a teologia liberal defendida por alguns cristãos por aí. Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja. E a ortopraxia, isto é, a prática correta. Ortodoxia é a fé correta. Ortopraxia é a prática correta. No campo católico, inspira a teologia da libertação. Isso aqui é interessante. No protestantismo, a teologia da missão integral. Calma que eu já vou explicar. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, ou seja, estão alinhadas ao marxismo, que por sua vez tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classe. Então eles instigam pegar as minorias e lutar contra as maiorias, e coloca eles como inimigos e rivais. Você pode ver que muitos políticos usam essa estratégia. O que eles fazem? Eles pegam uma classe que é desfavorecida e passa a dizer que vai defender aquela classe. E através disso eles são eleitos. É assim que eles conseguem ser eleitos.
E aí eles dizem que eles são defensores daquele povo, mas na verdade eles só usam o povo como massa de manobra, para eles conseguirem chegar aonde eles querem. Porque na verdade eles não estão preocupados com a situação daquelas pessoas. Eles estão preocupados com a posição que eles vão ocupar na maioria das vezes. Então eu não estou aqui generalizando, mas na maioria das vezes. Isso aqui é interessante mostrar, certo? Então eles botam para lutar. E aí é a luta dos menos favorecidos contra os burgueses. Você vai estudar nos livros, você vai ver muito isso. É o marxismo incentivando. A teologia da libertação interpreta o evangelho a partir da ótica da luta contra a opressão social. Então eles pegam aquele povo que eles acham e é em nome disso que eles dizem que tem opressão social. Então quando nós mostramos verdades da Bíblia, eles dizem, vocês são opressores. Porque vocês não deixam que nós sejamos quem nós queremos ser. Uma coisa que muitas vezes fica enganada é o seguinte, nós não somos contra as pessoas. Nós somos contra as práticas que a Bíblia condena. Mas nós temos que diferenciar a prática da pessoa. Então, amar o pecador, Deus ama. Mas Deus não se relaciona com pecadores. Comunhão, Deus não tem. Deus não tem como ter comunhão com pecadores. Eles precisam primeiro se arrepender. A mesma coisa conosco. Nós não podemos ter comunhão no sentido de convívio, de prática, com quem quer andar em caminho errado. Mas nós podemos falar do amor de Deus para eles. Amá-los no sentido de ter compaixão de suas vidas. E não rejeitar. E não fazer como alguns crentes fazem, que não dão bom dia, não dão boa tarde, não cumprimentam. Não importa se ele serve em outra religião, se ele está em outro caminho. É nosso dever mostrar o amor. Como é que essas pessoas vão ver Cristo em nós desse jeito? Com os crentes nariz em pé? Se acha melhor do que todo mundo? Que coisa feia! Que comportamento horrível é esse? Jesus parou para falar com a samaritana. Jesus conversava com prostitutas e publicanos. Isso não estou aqui defendendo que um homem sozinho deve ir lá num lugar como esse, porque aí ele vai ser tentado. Mas eu estou mostrando que nós não devemos desprezar as pessoas por causa das suas práticas. As práticas é uma coisa, a pessoa é outra. Está ligado uma coisa na outra, não tem como desassociar? É claro que não tem. Mas desfazer da pessoa, de maneira nenhuma. De forma alguma. Nós estávamos no culto. Esse culto, vou parar aqui, ó, rapidinho para você. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Esse culto aqui, ó. Deixa eu colocar na tela menor. Esse culto aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Esse culto aqui, nós estávamos nesse culto. Deixa eu mostrar aqui um momento. Deixa eu ver a hora aqui. A esposa tá cantando. Presta atenção no vídeo, o que vai acontecer aqui nesse vídeo, ó. Presta atenção nisso aqui. Vou mostrar uma coisa para vocês que tá encaixada como exemplo dentro do que foi falar. Tá ali um monte de servo do Senhor servindo ao Senhor. Mas olha o que vai acontecer aqui nesse vídeo, nesse momento aqui, ó. Só para mostrar como uma amostra para vocês. Preste atenção. Eu não tenho o ponto certo, então estou deixando o vídeo passar para chegar no ponto que eu quero. Vamos ver se vai chegar aqui no ponto que eu quero. Ou se já passou. Acredito que já passou. Aqui, é nesse ponto. Vamos lá, deixa eu colocar aqui de novo para vocês. Preste atenção aqui, ó. Veja bem, ó, ela tá lá, ó, diante desse rapaz. Esse rapaz está totalmente fora do padrão. Esse rapaz não serve a Jesus. É um desviado da presença do Senhor. Quiser orar por ele, o nome dele é Israel, porque depois que o culto terminou, ela se dirigiu a ele para conversar com ele e ele falou, eu sou desviado da presença de Deus. Estou afastado. Eu não ia entrar aqui, mas alguma coisa disse entra, ele entrou. Ele participou do culto todo. Deus levou minha esposa até ele, certo? E depois ela soube de tudo isso que estava acontecendo na vida dele. Se ela não tem essa atitude, se nós como cristãos não temos essa atitude, como é que essas pessoas vão vir para Cristo? Como é que elas vão se sentir acolhidas se nós desprezamos? Ah, entrou aqui na igreja, tá cheio de coisa no pescoço, cheio de coisa nos dedos. Ih, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Só se for sangue de Jesus tem poder contra quem tá falando isso. Só se for. Porque que crente sou eu? Ah, pastor, mas acontece que o inimigo tá ali. Ué, você agora tem medo do inimigo? Eu tenho medo do inimigo? Eu reconheço que ele é astuto, mas medo? Eu não posso ter medo do inimigo. Nós temos que estar revestidos. Olha o que a Bíblia diz. Sujeitai-vos a Deus.
Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Com medo ou sem medo, você vai ter que resistir a ele. Você precisa não ter medo, porque ele vai lutar, ele vai investir, ele vai vir contra. Então são as desculpinhas que a gente usa. Isso aqui ninguém é melhor do que ninguém, não. Mas se não tem essa atitude, a pessoa não vai querer Jesus. Então essa teologia da libertação interpreta o evangelho a partir da ótica da luta contra a opressão social, aproximando de princípios marxistas. A teologia da missão integral propõe unir evangelização e ação social como solução para o problema de ordem espiritual. Evangelização com ação social. Mas isso não vai resolver, porque essa evangelização não mostra a necessidade do ser humano de se arrepender dos seus pecados. Então, a igreja faz ação social, mas é uma coisa, o evangelho, ele vai fazer a igreja fazer ação social. Dentro do evangelho tem ação social, mas o evangelho não é ação social. Deixa eu deixar isso aqui muito claro. A ação social é parte do evangelho, mas ela não é o evangelho como um todo. Porque o evangelho propõe a ir ao encontro da alma e não do corpo, em primeiro lugar, de alimentação. Agora faz parte a ação social do evangelho. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independente do viés que assuma. Lamentação 3,39, Tito 1,16. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Está em Lucas 11,17, 1 Coríntios 14,33. Cuidado para você não ser envolvido com essas teologias contemporâneas que têm base em vertentes da teologia da libertação. Como se tivesse um povo oprimido e ter o povo opressor. Conflitam com a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma. 1 Timóteo 4, 6, 16, 2 Timóteo 4, 1 a 3. Ao adaptar a Bíblia a ideologias humanas, essas correntes desviam o foco do evangelho e comprometem a verdade revelada. A sã doutrina assentada em Cristo e na graça é o fundamento da fé e o caminho seguro para a salvação, afastando o crente do erro e da confusão espiritual. Se você não conhecer Bíblia, você é engolido por isso aqui. Vamos refletir sobre esse tópico? Estou investindo mais na transformação do meu interior ou apenas em mudanças externas? Se for lá só dar alimentação para aquelas pessoas e ir embora, isso não muda nada. Elas vão continuar precisando comer, mas não tem transformação de vida. E a transformação de vida primeiro tem que estar em mim. Então essas ideologias, elas vêm para engolir quem não tem conhecimento da palavra. E é por isso que eu estou sempre dizendo para vocês aqui e sempre falando a colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso
E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então, você tem aí uma recomendação importantíssima. Não se trata aqui de querer vender curso em primeiro lugar. É claro que a venda do curso ajuda dentro da nossa manutenção, do chamado, do ministério que nós fomos chamados para fazer. É uma semeadura. Mas eu quero mostrar o que traz de importância para a sua vida, você conhecer a palavra de Deus. Eu tenho colocado aqui para vocês, a irmã Maria Ferreira diz que foi grandemente abençoada com o ensino da palavra, pois depois de 20 anos na igreja, somente com esse curso consegui compreender como meditar nas Escrituras. Desde que fiz o curso, já consegui meditar em 13 livros da Bíblia, que enriqueceu muito a minha vida. Recentemente, uma pessoa falou para mim, pastor, eu queria entender a Bíblia, capítulo por capítulo, de Gênesis a Apocalipse. Eu disse, adquire o curso Como Facilitar meu Estudo da Bíblia. Você vai aprender como estudar a palavra e você vai começar a estudar os livros da Bíblia. É o caminho que eu posso dar. Porque não adianta eu te dar a interpretação de Gênesis a Apocalipse se você não aprender como fazer. O curso ensina como fazer. A mesma coisa, Ivanildo Amparo. Fiz o curso e recomendo, aprendi muitas coisas que jamais imaginava, de forma esclarecida, simples, com grandes conteúdos e indicações para o nosso crescimento espiritual. Depois desse curso, muitas coisas mudaram dentro de mim e abriu mais a minha visão para as vontades de Deus em minha vida e caminhada cristã. Ela está falando dos benefícios que o curso trouxe para ela. Então faça como a irmã Maria Ferreira, como a irmã Ivanildo Amparo e como todas as outras pessoas que estão lá nos depoimentos mostrando que o curso fez por elas. Link está na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. É um pequeno investimento? É, mas vai valer a pena. Depois você vai deixar um comentário aí, um depoimento igual a irmã Ivanilda, igual a irmã Maria Ferreira e com certeza outras vidas serão edificadas. 3. A alma renovada e submissa a Deus. Este tópico oferece orientações práticas para o cuidado da alma, enfatizando purificação, renovação e submissão contínua à vontade de Deus. Seja sincero, como é que você consegue? É claro que em sala de aula você vai ter que reduzir, e é por isso que eu tenho aqui a versão direta ao ponto que já resolve o seu problema em relação a isso. Mas assistir a aula completa te dá uma visão muito maior, né? Muito mais ampliada da situação. Então tem gente que não tem paciência de ficar aqui 1h20, 1h30, se for o caso. Irmãos, é para o seu crescimento. E é para você também levar edificação para outras vidas. Isso é servir Jesus. Jesus está preocupado com pessoas. Imagina, você está vendo o tempo que eu estou levando aqui para poder gravar a aula e o tempo que eu levo para poder preparar e outras coisas mais. 1. Edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos de nossa alma. O que você está fazendo para cuidar da alma? Já falamos do cuidado do corpo e da alma. Se alimentando com a palavra, jejuando, vigiando, lendo a palavra para poder praticar, orando. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Deus nos dá sua paz e protege nossas emoções e pensamentos e nos guia no caminho de sua vontade. E aí eu quero fazer mais uma recomendação para vocês. Eu já recomendei aqui para vocês Alma Batida e agora eu quero recomendar para vocês o podcast Entendes Tu Que Lês. É um lançamento aqui do canal, Como Vencer a Ansiedade. É um estudo que eu preparo, só que ele não é ministrado diretamente na minha voz. Tá? Ele é ministrado como num bate-papo, só que o estudo foi eu que preparei. Só que é um formato diferente, até mesmo para trazer uma interação. Então está sendo colocado aí. Como vencer a ansiedade. Ouça, porque é áudio. Mas você vai ver em formato de vídeo, mas é áudio. Ouça, e aí depois você vai me falar. É um vídeo, é um conteúdo que vai fazer você refletir. Tem gente que diz assim, eu tô orando e a ansiedade não passa. Você não vigia seus pensamentos?
Vigiar os pensamentos não é Deus que vai vigiar seus pensamentos, não é você. É por isso que a ansiedade não passa. Eu tô falando de ansiedade não como patologia. Eu tô falando de ansiedade como aflição que vem por causa de deixar de confiar. É dessa ansiedade que eu tô falando. É disso que esse texto, esse Entendes Tu que leste está tratando. Então eu recomendo que você assista. Assista. Com certeza vai fazer a diferença aí para sua vida. Certo? Deus nos dá paz e protege nossas emoções e pensamentos e nos guia por caminhos de sua vontade. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica. Tá aí, ó. O que falamos? O que ouvimos? O que lemos? O que vemos? Tem um monte de gente aflita. Por que tá aflita? Porque tá falando o que não deve, porque ouviu o que não deve, porque leu o que não deve, porque vê o que não deve. Perde o tempo todo. Deus te deu... Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa aqui muito séria. E isso é pra mim também. Eu tô me colocando aqui. Deus nos deu uma vida. Minha mãe completou 80 anos, no dia 18 de outubro de 2025. Eu gosto de dar data porque quem me assiste sabe de que data eu tô falando. De repente ele tá me assistindo daqui a 5 anos, então ele sabe que eu tô falando de 18 de outubro de 2025. Essa aula tá sendo gravada no dia 22 de outubro de 2025. Por incrível que pareça, se meu paizinho estivesse vivo, ele tava fazendo aniversário hoje. Agora que eu me lembrei. Tá. Você tem uma vida. Eu tenho 54 anos pela bondade de Deus. Tem gente que vai falar assim, não parecia. Tudo bem, não tem problema. Mas eu tenho 54 anos. E não tenho problema de falar a minha idade. Deus me deu até aqui 54 anos. Mas a pergunta que eu preciso fazer pra mim é a seguinte. O que eu tô fazendo com a minha vida? Não importa se o aluno que tá te assistindo tenha 20 anos. 22 anos. Ah, é muito novo, ainda tem toda uma vida pela frente. Eu não sei quantos anos Deus vai dar pra essa pessoa. Estabeleceu pra essa pessoa. Eu não tô falando de gente que procura se colocar em perigo para perder a vida. Não tô falando disso. Tô falando de gente que vive a vida, que cuida da saúde, que faz o possível. Pelo menos a média, né? A gente faz pelo menos a média, o equilíbrio. O que eu tô fazendo na minha vida? Então, eu preciso cuidar da minha vida. E ficar entretido com redes sociais, com séries, seja onde for, novelas, programação, o tempo todo, e não sentar para estudar a palavra de Deus, tirar pelo menos 20 minutos para estudar a palavra. Estou dando bem pouquinho, mas 20 minutos para estudar a palavra de Deus, tirar 20 minutos para orar. Aonde você quer chegar com essa vida cristã? Poder de Deus você nunca vai ver. Eu preciso dizer isso para você, nem eu. Nunca. Nós nunca vamos ver a manifestação do poder de Deus através de nós? Nunca. Vivendo uma vida medíocre assim, espiritualmente? Nunca. A gente fica falando dessas pessoas. A gente fica falando muito, a gente está usando um saudosismo muito grande. Ah, porque Deus fez. Ah, Pedro e João chegaram na porta formosa na hora da oração, na hora nona, e disseram ao paralítico, Pedro disse, não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Irmão, por que isso não acontece mais? Porque falta comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é ir pro templo, não é ter cargo na igreja, não é profetizar, não é cantar, não é pregar, não é trabalhar no reino. Comunhão com Deus é relacionamento, é passar tempo de joelho, é passar tempo de oração, é jejuar, é vigiar, é ter vida de santificação, é ler a palavra e praticar. Isso é relacionamento. E é através disso que vem o poder de Deus sobre a nossa vida. Diferente do que muitos acham. As pessoas estão medindo a sua vida espiritual pelo ativismo, pelo trabalho que prestam. Isso não quer dizer nada. Jesus disse para uns que disseram, profetizamos, fizemos maravilhas, expulsamos demônio, apartai de mim porque eu não vos conheço. Nossos hábitos diários determinam a saúde de nossa alma. Tem gente andando. Bem-aventurado o varão que não anda, está andando segundo o conselho dos ímpios, se detendo no caminho dos pecadores e se assentando na roda dos escarnecedores. Na igreja do Caetés, essa que eu mostrei aí, em Bom Sucesso, eu preguei sobre a questão de nós vigiarmos nossa família contra o ataque do inimigo. Usei 1 Samuel, capítulo de número 30. Aonde Davi estava quando a família dele foi atacada? Lá junto com os inimigos dele, que na verdade abrigaram ele. Davi estava disposto a lutar contra o povo de Deus por causa da perseguição de Saul. Davi, daquele momento, naquele tempo, 1 ano e 4 meses, Davi perdeu a percepção espiritual, porque estava andando com ímpios, se detendo no caminho dos pecadores e
quase que ele se assenta na roda dos escarnecedores. Porque se ele luta contra o povo de Deus, ele tinha se assentado. Deus não chamou, Deus ungiu Davi para lutar contra os inimigos e não a favor dos inimigos. Naquela luta, Saul morre, Jonatas morre. Então, irmãos, nós não podemos perder nossa sensibilidade espiritual, não. De maneira nenhuma. A família de Davi foi atacada porque ele deixou de vigiar. Ele e os homens não vigiaram. Ele com 600 homens lutando as guerras, que não era... Que lá junto lá deles e tava querendo lutar contra o inimigo, que eram os filisteus, e a família deles desprotegida. Os próprios amalequitas que no capítulo 27 de 1 Samuel eles atacam, é os próprios amalequitas que agora vai revidar o ataque que eles ganharam e leva tudo deles. Só que com uma diferença, Davi matava todo mundo nos ataques e levava todos os bens. O inimigo tomou tudo, mas não matou ninguém. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então saia, deixa de andar com ímpio, se deter no caminho de pecador e se assentar na roda dos escarnecedores. Mas isso não quer dizer que você não possa trabalhar com quem não serve a Deus. Pode. Não pode cumprimentar, conversar uma conversa que não tem nada a ver com coisas escarnecedoras sem nenhum problema. Tem um crente que ele é o santão. Ele, eu sou... Esses assim é Lucas 18, 9 em diante. É o fariseu e o publicano. Se eu me comportar assim, eu sou o fariseu da parábola. Acho que eu sou melhor do que todo mundo. Eu até digo que Deus tem sorte de me ter como servo, porque é assim que o fariseu parecia pensar. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra bem-aventurado significa seguir adiante, prosperar. Tô fazendo uma exegese do texto aqui pra você, tá bom? Porque a marca aqui do canal é o Entendes Tu que Lês. Ler, explicar, tá bom? Para você entender e aplicar. Então a palavra bem-aventurado significa seguir adiante, prosperar, feliz, tá? E indica um estado de alegria e plenitude que procede da aprovação divina. Então ele é bem-aventurado, ele é feliz porque Deus se agrada dele por causa do seu comportamento. Então não podemos chamar de bem-aventurado uma pessoa que anda em caminhos errados. Não é mero contentamento emocional, alegria emocional. Não é isso não. Mas a condição espiritual de quem vive conforme a vontade de Deus. Isso é lindo. A progressão dos verbos andar, deter-se e assentar-se mostra o processo de envolvimento com o pecado, que era Davi. Davi estava nesse caminho. Ele só não se assentou porque os príncipes dos filisteus rejeitaram ele lutar junto com os filisteus. Então Deus poupou Davi de 2 erros, de 2 pecados. Primeiro pecado, lutar contra o seu próprio povo no qual ele seria rei. Segundo pecado, deixar sua família ser destruída e não ter solução para ela. Porque se Davi luta ao lado dos filisteus, a família tinha sido levada e nunca mais ele resgataria. Seriam vendidos como escravos, abusados e outras coisas mais. Eram possibilidades daquela época. Então vamos lá. Processo de envolvimento com o pecado. Primeiro o ouvir, depois o participar e por fim o pertencer. Davi já estava quase se sentindo pertencente a eles. Ele até reclama que Aquis não pode levar ele, mas eu não tenho sido fiel. Você não é desse povo, Davi. Tá fazendo o que aqui? Você não perguntou a Deus se podia estar no meio dos filisteus. Você resolveu ficar no meio dos filisteus por uma decisão sua. A Bíblia não diz que Davi orou. Sabe quando Davi volta a orar? Davi orou quando Saul estava perseguindo, quando estava em Keila, se ficava ou não ficava. Deus disse, sai, porque ele vai vir te buscar. E aí ele perguntou, Senhor, Saul vai vir me buscar em Keila? Vai. Os moradores vão me entregar? Vão. O que Davi fez? Saiu. Ele orava sempre, ele consultava a Deus. Quando ele tomou a decisão de ir para os filisteus, no capítulo 27 de 1 Samuel, ele não consultou a Deus, não. Ele não perguntou para Deus se podia ir, não. Ele foi. Mas acontece que ele tinha que fugir, mas ele fugiu para um lugar que daqui a pouco ele queria se aliar e estar junto deles. Ele estava protegido pelos filisteus, faziam lutas contra outras nações inimigas ao redor. Mas, de repente, quando os filisteus vão lutar contra Israel, Davi quer se associar aos filisteus. Aí Deus dá livramento, porque os príncipes dos filisteus não aceitam. Então, você entendeu? Participar, já estava participando. Aí ele continuou. Ele ouviu, depois participar e, por fim, ele queria pertencer. Aí Deus diz, você é rei. Você não pode lutar contra o seu próprio povo. Nós não podemos lutar contra o povo do Senhor. Nós não podemos lutar contra pessoas. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O homem bem-aventurado evita esse caminho desde o início, mantendo-se separado do sistema de valores que rejeita a Deus. Por isso que Paulo diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Tome a forma, conformar é tomar a forma.
é ter a mesma atitude, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Aí precisa de Bíblia, palavra praticada, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, Mateus 15, 19, dos desejos impuros e perversos, tudo isso vem da nossa alma, tá? Provérbios 21, 10 e Tiago 1, 14 e 15, e das intenções e inclinações malignas. 1 Pedro 2, 1, Números 21, 5. Os impulsos pecaminosos procedem da alma. É a natureza pecaminosa, na alma, que se manifesta no corpo. Não é o corpo. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, nesse corpo aqui não tem bem nenhum. Não, é na alma. O corpo é usado pela alma. O corpo é neutro, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Tanto é que quando nós estamos no processo de santificação, podemos usar o nosso corpo para a glória de Deus. Se ele fosse contaminado e não tivesse mais jeito, não teria como ser usado. Então, a alma usa o corpo, nós temos percepção do mundo através do corpo. A alma usa o corpo para se satisfazer. Mãos, pés, boca, olhos, ouvidos, mente, órgãos genitais. É isso. Entendeu agora? Entendeu? Embora o meio possa intensificar, os impulsos pecaminosos procedem da alma, revelando a natureza interior do ser humano, e não apenas a influência do ambiente, como foi dito, né? Embora o meio possa intensificar certas atitudes, mais uma vez eu falo, o meio não cria, ele intensifica. A raiz do mal está no coração. Pensamento, emoção e vontade, tornando cada pessoa moralmente responsável por seus pensamentos, desejos e ações. Devemos purificar e renovar a nossa alma. Aí tem vários versículos. Para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já citei esse texto. Vivendo em santidade e temor. Se somos filhos de Deus, temos que viver como Deus. Temos que nos parecer como Deus. Com Deus. Sede santo porque eu sou santo. 1 Pedro 15. 1 Pedro capítulo 15, versículo 15 e 16. A transformação da alma ocorre pela ação regeneradora do Espírito Santo e pela obediência da palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, mas nós não queremos estudar a palavra. Ao renovar a mente e o coração, o crente abandona os velhos padrões e passa a viver em santidade, refletindo a vontade divina em cada atitude e decisão. Deixa eu explicar uma coisa, a santificação é um processo que envolve Deus e nós. Quem nos santifica é o Senhor, usando a palavra para nos santificar. O Espírito Santo aplica a palavra para nos santificar. A ação de santificação é divina, mas a busca pela santificação é humana. É você que precisa buscar santificação, sou eu que preciso buscar santificação através de orar, através de jejuar, através de ler a palavra com a intenção de praticar, através de entregar a Deus uma fraqueza que eu tenho e falar, Senhor, eu reconheço, é fraqueza. Muitas vezes eu já cedi para essa fraqueza, mesmo estando na tua presença. Mas me ajuda, Senhor. Eu quero ser transformado. Eu quero ser mudado. E aí o cristão persiste, insiste, persevera com a graça de Deus e Deus transforma. Creia nisso. Nunca é tarde. Se você está enfrentando uma luta dessa na sua vida, busque a Deus, ore. Eu tenho certeza, em nome do Senhor, que se você abrir seu coração e se arrepender de verdade, confessar e deixar isso de lado, com certeza haverá mudança na sua vida. Ao renovar a mente e o coração, o crente abandona os velhos padrões e passa a viver em santidade. Vamos refletir sobre esse tópico? O que tenho permitido que entre em minha mente e coração? Isso está edificando ou destruindo minha alma? Pense nisso. Conclusão. O cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Agora, se você não tem um padrão de medida, que é a palavra, você vai achar que tudo é normal. Ah, isso não tem nada a ver. Mas aí quando você estuda a Bíblia, você fala, tem tudo a ver, Jesus. Olha aqui, tá aqui. Atribui-se a Lutero a frase que diz, não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. A metáfora atribuída a Lutero ilustra com sabedoria que, embora não controlemos todos os pensamentos que surgem, temos o dever de não consentir com eles, ou seja, continuar pensando. Assim, a alma renovada torna-se instrumento de adoração, estabilidade e testemunho fiel. O que vamos estudar na próxima lição? Lição de número 6, 9 de novembro de 2025, a consciência e o tribunal interior. Ó, aqui, ó. Que nós pensamos.
Bom, tô deixando para vocês aí. Tá aí no canal, é só você assistir a Alma e a Natureza Imaterial, lição 5, direto ao ponto. Tô deixando para vocês aí Alma Batida e também Como Vencer a Ansiedade. Se você esquecer, você pode pesquisar Alma Batida, Pastor Mário Luna, ou Como Vencer a Ansiedade, Pastor Mário Luna, com certeza. Também tô deixando para vocês aí, no final, tô deixando para vocês aí no link na descrição, no comentário fixado, o material de apoio. Você pode clicar e escolher lá o plano que você quer. E também o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Bom, nesse momento eu quero orar com você. Quero agradecer a todos que ficaram até agora, os que parabenizaram a minha mãezinha Marina pelos 80 anos no dia 18 de outubro de 2025. Agradeço as igrejas que nós estivemos do Caetés e a igreja também pentecostal Jeová. Louvado seja Deus de guerra, me perdoe aí, Jeová de guerra, tá bom? Os pastores aí, meu pastor José Mário, presidente da Assembleia de Deus de Caetés em Bom Sucesso, e também o pastor Ricardo e pastores Ricardo e Joyce também. Meu muito obrigado. Bom, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais um programa. Deus, a lição de hoje é confrontadora. Vale a pena, Senhor, estudá-la, porque mostra que nós precisamos fazer a nossa parte, que o nosso comportamento não é apenas um reflexo da sociedade que moramos, mas uma inclinação da nossa natureza pecaminosa que aponta para a necessidade de nos arrependermos. E uma vez arrependidos e estando te servindo, uma necessidade de santificação diária. Nos ajuda a ler a palavra com a intenção de praticar, nos ajuda a orar, nos ajuda a ter anseio pela tua presença, pela tua face. Nos ajuda, Senhor querido, a jejuar. Nos ajuda a vigiar. Nos ajuda, Senhor, a nos relacionar com o nosso próximo e não estar em conflito, em contenda, em desarmonia. Senhor, essa lição falou de tantas coisas que nós temos a responsabilidade. Obrigado, Senhor, por mais um programa. Eu peço que seja abundante, abençoada a aula de cada professor que vai ministrar em sala. Toca no coração das pessoas para assistir às aulas, Senhor, para poder ter o conhecimento, porque o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Eles buscam conhecimento no mundo por meio do entretenimento. Cristãos buscando, se alimentando de conhecimento mundano, por meio dos entretenimentos, por meio de séries, por meio de programações, mas não querem aprender a tua palavra. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor. Para assistir isso é com a maior facilidade, que não vai ter luta, Senhor. Mas para estudar a tua palavra, para orar, para jejuar, vamos ter que nos esforçar, porque isso vai na contramão da nossa inclinação, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Me ajuda, por favor. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de ajuda. Eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quero mandar um beijo lindo para minha mãezinha Marina. Parabéns aí, mamãe. 80 aninhos, hein? Foi bênção. Que o bom Deus continue te abençoando muito e que venham mais anos. Longevidade para a senhora. Bom, recebam a bênção apostólica e nos vemos no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. E se alguém quiser se queixar, porque a aula teve 1h e 40 e poucos minutos, eu recomendo que da próxima vez você assista a versão direto ao ponto. Vai ser bênção, por enquanto ela tá aí. No ano que vem nós vamos ver o que vai ficar. Se é a versão direto ao ponto ou se é a versão detalhada. Quem está sendo mais assistida? Você tem como saber. Eu, muito mais. Vamos ver quem fica. Mas a aula vai continuar. Independente se é direto ao ponto ou se é detalhada, a lição continua. Até aqui, a ordem que eu tenho continua. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor Jesus. E todos digam amém!